paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, dando sequência aqui nos nossos vídeos a respeito dos mandamentos e das leis de nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nós vamos comentar hoje sobre os pequenos mandamentos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando ele nos referiu, quando ele nos falou a nós, ele comentou que existem os pequenos que são os traços da lei, e tem os grandes mandamentos, tá certo? Os pequenos mandamentos, meus irmãos, que Jesus se referiu, estão com certeza lá nos livros do Pentateuco, tá certo? Tanto no Êxodo, como no Levítico, como no Números e no Deuteronômio, tá certo? Lá no livro de Êxodo, nós já vemos que o Senhor nosso Deus já nos dá muitos mandamentos por Moisés, tá certo? Em contrapartida e em sequência, nos livros de Levítico, né, que é o livro dos sacerdotes, o livro dos profetas, o Senhor nosso Deus falou com mais intensidade, com mais veemência. Então, por exemplo, nós vemos aqui entre os pequenos mandamentos, a grande maioria deles, o cristão de hoje não dá valor. Por que não dá valor? Porque conforme a cristandade foi sendo implantada no mundo, né, o segmento de Cristo foi sendo implantado no mundo, muitos homens se disfarçaram de cristãos, de seguidores de Cristo, e colocaram doutrinas perniciosas. Por quê? Por que eu posso falar assim? Porque o Senhor Jesus não aboliu, mas homens que vieram posteriormente a Jesus aboliram a lei, tá certo? E não foi um só que aboliu a lei, isso aí foi sendo perpetuado de geração em geração até os nossos dias de hoje. Tanto é uma prova disso que hoje em dia a gente vê muito comum nas igrejas eles ensinarem que a lei a lei e os mandamentos são para os israelitas e para os gentios não, tá certo? Então o que acontece? Nós sabemos que alguns mandamentos realmente foram abolidos, mas por profecias, tá certo? O próprio Daniel mesmo já fez a profecia, já citei isso no vídeo passado. Mas hoje, por exemplo, nós vamos nos manter mais em relação aos pequenos mandamentos. E esses pequenos mandamentos, meus irmãos, são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Nós não podemos negligenciar. Por quê? Porque os mandamentos, tanto os mandamentos pequenos como os mandamentos grandes, eles nos conduzem à santificação. E os mandamentos pequenos também não são pesados. É como o Senhor Jesus falou, o fardo dele é leve e o jugo é suave. Se o fardo é leve, meus irmãos, o que custa a nós obedecermos? Tá certo? E sendo que existem muitos mandamentos pequenos, muitos. Mas hoje, por exemplo, eu não vou conseguir falar sobre todos eles. Mas vou falar sobre 3 que nos dias de hoje são desprezados. Tá bom? Acentuadamente desprezados. O primeiro é em relação à alimentação. Está no capítulo 11 do livro de Levítico, os mandamentos a respeito da alimentação. E eu exorto os irmãos que leiam no capítulo 11 de Levítico e sigam os mandamentos, que não custa nada, irmãos. É muito fácil. Eu sou prova viva de que é muito fácil seguir os mandamentos. Eu comecei a seguir o mandamento da alimentação com 21 anos de idade. Tá certo? Nessa época, meu pai ainda falou comigo, filho, você vai ficar fraco. Eu falei para o meu pai, pai, não vou, pai, porque Jesus seguiu os mandamentos da alimentação e era muito forte. E todo israelita ao longo da história segue os mandamentos da alimentação e são um povo extremamente vigoroso.
Então, irmãos, esse mandamento da alimentação é importante que nós também sigamos, tá certo? Leiam e vocês vão ver realmente o que o Senhor nosso Deus nos fala, tá certo? O segundo que é importante, irmãos, e as pessoas que é muito importante mesmo, e as pessoas também negligenciam a respeito dos juros. Nosso Deus Todo-Poderoso, ele proíbe juros. Enquanto quando o irmão vai cobrar, vai emprestar dinheiro para o outro irmão, não se pode colocar taxa de juros. Não pode. Isso aí, irmãos, é totalmente proibido. Tá bom? Há um tempo atrás, um pastor de uma denominada igreja comentou durante um curso de teologia que iria cobrar juros dos alunos que não colocassem a mensalidade em dia. Eu virei para ele e falei assim, então, se você colocar juros, você está indo totalmente contra a palavra de Deus e eu vou sair do curso. Falei literalmente, categoricamente. Por quê? Porque nós temos que dar testemunha, nós temos que viver. Tá? O meu pai sempre ensinava que entre os irmãos, entre a família, não podia nem haver um empréstimo, entende? Se o irmão precisasse, se o membro da família precisasse, se doava o dinheiro e ponto final. Não era nem empréstimo. Para você ver o ensinamento de meu pai, que era um ensinamento muito mais acentuado. Então, irmãos, leiam a palavra. A palavra está escrita em Levítico, em Números, Deuteronômio, a importância de seguirmos os mandamentos pequeninos. E o terceiro mandamento que eu vou comentar com vocês, para que o vídeo não fique tão extenso, é sobre uma coisa simples, irmãos, muito simples, que é a proibição de cortar o cabelo nas laterais da cabeça ou na região temporal. Algumas traduções bíblicas falam nas têmporas, outras falam em cortar o cabelo em redondo e outras falam cortar o cabelo pelos lados. Então são diferentes traduções, mas a tradução correta mesmo é não cortarás o cabelo nas têmporas, que é essa região do osso temporal, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Aí os irmãos falam assim, mas isso é besteira, cabelo não tem nada a ver com santificação. Cabelo, irmãos, tem a ver com santificação quando o cabelo ele faz parte da obediência à palavra de Deus. Tá certo? Então, irmãos, e outra coisa, eu vou falar para os irmãos refletirem. Por que não existe a pessoa careca ao lado da cabeça? Tá certo? Todos ficam careca na parte superior e na parte superior posterior da cabeça, mas na parte lateral da cabeça e na base do cabelo não se fica careca, tá certo? E também vou dar um conselho. Eu vi um membro de uma denominação comentando que não corta o cabelo, o pezinho do cabelo redondo. É totalmente equivocado, não tem nada a ver com o pé do cabelo. A palavra diz para não cortarás o cabelo em redondo, nas têmporas. Tá certo, irmãos? Números, mas além desses três que eu citei para vocês agora, tá certo? Existem um número muito grande de pequenos mandamentos, tá? Que é imprescindível para a sua vida e para a minha vida espiritual. E não custa, irmãos, não custa. Como eu comentei com vocês, eu testifico, não custa hipótese alguma cumprir os pequenos mandamentos, assim como não custa cumprir os grandes. Nós sabemos que os grandes, às vezes, erramos por fraqueza, mas os pequenos não tem como errar por fraqueza. Nós erramos por má vontade ou por seguir a homens que não têm o Espírito de Deus. Por que eu posso falar que não tem o Espírito de Deus? Porque aquele que fala diferente de Jesus não fala como Jesus. E se não fala como Jesus, não tem o Espírito do Pai, do Todo-Poderoso.
porque nós sabemos, irmãos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso derramou o seu Espírito em abundância, e Ele consagrou e Ele ungiu a Jesus para que Jesus nos ensinasse. Jesus é o nosso mestre, sempre falo isso nos meus vídeos, tá certo? Então, se Jesus foi ungido, e se Jesus recebeu em plenitude o Espírito de Deus e derramou o Espírito de Deus nos seus seguidores, assim como nós queremos que o Espírito de Deus habite em nós, nós temos que obedecer. Mesmo que seja tão pequenininho que as pessoas falem, isso é besteira, deixem falar que é besteira, mas não é besteira. E para finalizar o vídeo, irmãos, vou falar sobre o capítulo 27 de Deuteronômio, tá bom? Leiam. A palavra de Deus fala sobre as maldições, tá certo? E o Senhor nosso Deus, Ele nos exorta muito a respeito do capítulo 27 e versículo 26, tá certo? Aonde ele fala que é maldito o homem que não cumpre os mandamentos da lei de Deus, tá certo? E em contrapartida, no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 23, 24, fala sobre a felicidade e a vida. Todos nós queremos ser felizes e ter vida plena e vida no século vindouro, junto do Pai, junto dos seus anjos, junto do seu Filho amado Jesus, que está à destra de Deus. Nós queremos habitar junto com Deus, mas como habitaremos se nós estamos negligenciando muitos pontos? Ok, irmãos, vamos refletir, exorto os irmãos que leiam os livros do Pentateuco, leiam também os profetas. Olha que o grande profeta Isaías falava a respeito dos pequenos mandamentos. Leiam o capítulo 66 de Isaías, mas leiam com atenção. Não leiam só as partes pequenininhas do início ou do final, que as igrejas falam o tempo todo, pregam o tempo todo. Não leiam só os detalhes, irmãos. Leiam o capítulo todo. Leiam os conselhos que Isaías dá a respeito da santificação. O capítulo 58 de Isaías. Vamos ler o Pentateuco e vamos ler os profetas. Vamos ler os salmos, irmãos. Não vamos negligenciar, tá bom? É maravilhoso lermos o testamento de Jesus, os evangelhos dos discípulos de Jesus, é maravilhoso, tá certo? Mas vamos ler também o Pentateuco e os profetas e os salmos, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus guie a vida de todos, oriente e santifique através da sua maravilhosa palavra os corações e as almas de todos os irmãos. Amém? Fique com Deus.